Amém. Graças a Deus. Uma das coisas que falar de mim, estou ficando velho, cada dia mais velho. Tem coisa que eu apaixono quando vejo e outras eu não gosto. Mas neste dia, quarta-feira, estive na nossa igreja, o louvor deu vontade de eu não pregar. A gente ficar só cantando. Amém. Glória a Deus. E aqui também, viu? Vou pregar porque tem um compromisso. Seria bom de cantar muito. Se fizeram um louvor de não ter nada, só louvor, seria bom de experimentar no dia, viu? Eu senti hoje, tá bom. Já toda vez que eu estou animado para ouvir, tá? Mas hoje, graças a Deus, amém? Amém. Graças a Deus. Eu, minha esposa, a família estamos aqui. E o mais importante é que Jesus está aqui também. Capítulo 21 do Evangelho de São João. Aleluia. Esse é o último capítulo do Evangelho de São João. O Espírito Santo. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos ler como eu acho para a igreja já. Glória a Deus. Conhece aqui. Hoje, Santiago, eu leio uma parte e peço para a igreja, por favor, faça estudo bíblico. Eu mesmo leio durante a semana. Eu quero recomendar nesse capítulo 21. Então vamos ler alguns versos e depois eu quero que vocês completem lá em casa também, a gente vai ver que maravilha. Eu, o pregador, não dou conta de falar tudo, não. Então vamos lá. Capítulo 21, São João. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 12 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cobriu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Sob a terra. Bem, pode sentar. Nós queremos que o Senhor mais uma vez está aqui. Nossa adoração, na exposição da palavra. Graças a Deus por isso. Hoje eu quero falar sobre o motivo, a razão, o querer da evangelização. Amém. Glória a Deus. Acho que vocês se viram, eu prego aqui há alguns anos. E eu sou apaixonado pela mensagem de Cristo. Eu estou, nos últimos 10 anos, pregando só o Novo Testamento da vida de Jesus. E hoje não vai ser diferente, só dando ênfase no que é a evangelização, ou seja, a propagação do reino, a mensagem de boas novas. Eu acho que essa é uma cobrança para nós, os homens, para nós, pastores,
Para nós, obreiros, é uma cobrança. Os dias, todos nós sabemos, vai ficando mais difícil em todas as áreas. A igreja não seria diferente. O sistema do mundo, as artimanhas de Satanás, oprime a igreja, dificulta o trabalho da igreja, ao ponto de alguma comunidade se desvirtuar. É uma dó eu falar isso. Nós temos igrejas pentecostais, tradicionais, e algumas até que vêm com todo o jeito da reforma, isso é, desde 1517, quando Lutero se rebelou contra a Igreja Católica. São as igrejas antigas, desculpe-me falar o nome, metodista, os batistas, presbiterianas, e outras igrejas antigas, zelosas, uns salvos. Mas tem igreja dessa época, que eu estou falando, que hoje faz um trabalho social muito bom no mundo, mas eles não pregam mais o Evangelho. Eles não acreditam que Jesus transforma. Então, alguma coisa mexeu com essa doutrina, com esse povo, que eles perderam, para mim, a razão maior. A razão maior de nós estarmos aqui é Cristo. É a mensagem dele. E alguma gente que vem de quando como igreja, como família de Deus, pensar nisso. Pensar a respeito da evangelização. Jesus está aqui, já ressurreto. Ele morreu, ressuscitou e passou 40 dias aparecendo aqui e ali. Essa é uma das manifestações, quando ele aparece no meio dos discípulos. Nesse período de 40 dias. Os discípulos eram homens como nós, pais de família. Às vezes não tinha segurança do emprego, não tinha com certeza, eles largaram. E muitos de nós temos hoje. Eu mesmo estou aqui, mas eu tenho uma aposentadoria que vai garantir meu feijão até morrer. Glória a Deus. É possível que eles não tivessem isso. Agora, humanamente falando, com a ausência de Cristo do meio deles, e ele que é, e o mundo se levantando contra eles, eles ficaram apavorados. Ficaram com medo, com razão, como homens. Mas eles tinham famílias. Mulheres, filhos e filhas. E agora? É como se eles estivessem meio perdidos. E Pedro, o mais apoio dele, disse, olha, naquela circunstância social que estava vivendo, ele disse, eu vou pescar. Aí os outros falaram, vamos subir. E você lê aqui com atenção, você vai ver que estavam 7 deles. 7 dos discípulos, eram 12, só estavam dentro de 5. Eram 5 juntos, havia ido Beleléu. Depois que eles colocaram o outro, no dia de Pentecostes, chamaram alguém para compor os 12. 4 ficou fora e 7 estavam aqui, motivados pela necessidade de fazer alguma coisa, de dar comida para os filhos. Jesus falou para Pedro há muito tempo atrás, eu vou te fazer pescadores de homens. Aleluia. Mas às vezes a gente ouve, entra aqui e sai daqui, né? Ele não observou. Com certeza ele esqueceu. Jesus nos chamou para ele ser um pregador da palavra. Mas como homem, nós somos assim, ele esqueceu. E agora, mediante a necessidade, ele diz, eu vou pescar. E os outros falaram, não, vamos também. Porque eles estavam na mesma situação de insegurança, de necessidade. É com razão, humanamente falando, que eles precisavam fazer alguma coisa. Eles foram, se tem pescador aqui, sabe, né? Aqui eu conheço muita gente aqui, domingo vai pescar na rua, lá no Rio da Fera, não sei onde, e passa a noite. Conheço alguém que vai de Belo Horizonte, passa 15 dias lá
Três Marias, Wilson Francisco, às vezes ele traz muito peixe, às vezes ele não traz nada. O dia é da caça do pescador, do bicho, né? Aqui é no caso do pescador e do peixe. Eles não pegaram nada. Diz a palavra que de repente o Senhor aparece lá na praia. Eles viram o homem. A distância não era muito longe de alguém falar sem esse auxílio de microfone e ouvir a voz de alguém. A água conduz o banho do sono. A maca também te grita na maca, o eco vai embora. Jesus estava na beira da praia. Era uma distância que ele podia falar e a voz chegava ao dia onde eles estavam. Igual. Filhos, vocês pegaram alguma coisa? Não. Então lança a rede aqui. Orientou ele aonde? Jogaram a rede. E eles jogaram depois da noite toda sem pegar nada. Agora, interessante que a Bíblia fala terra continha de peixes, 153 peixes grandes. O narrador que escreveu isso ficou admirado a rede não ter se rompido. Era uma bênção grande. Aí, quando eles viram que pegaram, eles acordaram. Era João disse a Jesus que já é o mestre. Pedro, outra vez, na foice, né? Ele não estava pelado de tudo, não. Ele estava com um cuecão que eles usavam, viu? Mas, por cerimônia, tinha um manto ali, se cobriu, e foi lá encontrar com Jesus. Os outros vieram também, pegando a rede, a pesca. Quando chegaram, Jesus perguntou: vocês já jantaram? Era 7 horas da manhã. Era de manhã. Entre 6 a 8 horas da manhã isso aconteceu. E Jesus está perguntando anterior se eles haviam jantado a noite passada. Não, eles passaram a noite toda com fome. Interessante que agora tinha uma fogueira, tinha pão, tinha peixe, e não era os peixes dele. É o milagre que Jesus havia feito, que ali estava o fogo, o pão e o peixe assado. Demonstrando de que as nossas necessidades deles como a nossa. Deus pode fazer milagre. Nem tocaram nos 150 peixes. Havia fartura ali. Esse é o desafio nesses dias de ceticismo, nesses dias de incredulidade, nesse dia de relativismo. Não é assim mesmo, irmão. Não é assim mesmo. Nesses dias nós precisamos disso, de cair a ficha, da gente perceber que não é só o nosso esforço de pegar os peixes, de providência, do dinheiro, do emprego, da fama, da posição. Deus pode fazer tudo. Ele mandou aqueles homens não voltar à vida velha de pescadores. Ele veio sair pregar e pedir almas. Mas coitado, como homem, como eu, nós, eles, negócio aqui não está dando certo não, e com muita razão, nós vamos voltar a pescar. A vida da igreja não regride. A caminhada do cristão não tem marcha ré. Ou você vai para frente ou para regredir nunca. Aleluia. A igreja é uma cunha de ferro. Quem conhece que é cunha? É um aparelho como é uma lasca assim, da pontinha fina, tipo um machado, que mexe na madeira e vai batendo e aquela força vai rachando a madeira, qualquer coisa. A igreja de Deus aqui na terra, não a placa nossa, a igreja de Cristo na terra. É uma cunha que entra nesse monolito de trevas, de muro sem Deus. Entra nessa situação e racha a situação. Esse é o reino de Deus avançando. Isso sim, nós temos que ter percepção disso. Nós, os filhos de Deus, podemos construir cultura, saber, riqueza, tudo.
Mas a última palavra não depende, não, depende do mestre. Está lá o pão, mano. Nem os peixes que eles pegaram, nem o pão eles tinham. E agora eles foram lá. Ah, graças a Deus. Deixa eu voltar um pouco aqui e falar de um sentimento que é alcance de todos que estudam. Estudam filosofia, os pastores do grande estudante de teologia sabem disso. É uma matéria que fala sobre o tipo de amor que há. O amor de Deus chama-se ágape, é de origem grega. Muitas coisas, aliás, no Novo Testamento, não escrito em grego. Há muitas coisas que ainda se usam. Especialmente nós sabemos, por português brasileiro, nós temos origem, quase todo mundo que existe na terra tem uma palavra nossa. Ô, língua bonita que é nossa. E o grego também. A palavra ágape se refere ao amor de Deus. João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito. Esse é o amor de Deus. Amém? Mas há também um outro tipo de amor, chamado fileus. Vem de filantropia, de fraternidade, de irmandade. É o amor social. Aqui nós, na comunidade, amigo, irmão, companheiro. Esse é amor. Amor fraternal. E há também o eros. Esse já é do Deus grego chamado eros. É o erótico. É a sensualidade, é o sexo. Que todos nós sabemos, glória a Deus, por isso é bom. Ágape, eros e fileus. Mas esse jeito de propagar o reino de Deus não é só isso. O único que funciona aqui, de fato, é o amor de Deus através de nós. A igreja tem meta de misericórdia. Eu sou pastoreiro. Eu sou pastoreiro já há alguns anos. Se citar com algum de vocês, pastoreiro, e contar as técnicas, o jeito que eu usei, a metodologia, a estratégia. Gente, a gente cria cada coisa. Mas a principal dela é esse amor de Deus em nós, pelos pecadores. Glória a Deus. Esse é o mundo através do amor de Deus. Quem conhece aqui um homem mais ruim do Brasil? No dia que não virou coisa do mundo. Não vamos prender nós. Mas eu poderia falar nomes de vários. Que a gente vê o que eles estão fazendo, dá vontade da gente virar terrorista e arregaçar. E porque o negócio está feio, dá vontade. Mas sabe que esse foi mais ruim que existe aqui no país? Deus não odeia ele. Deus não ama ele. Aleluia. Esse é o cuidado que nós temos de separar, porque aquele não vou pregar, não, aquele não presta, não. Não, Deus não é assim. Então nós temos que pegar um pouquinho desse amor de Deus e colocar, misturar um pouquinho do amor social. Vai dar mais sentido. Pega um pouco desse amor de Deus e coloca no relacionamento de família, marido, mulher e filhos. Vai dando um sabor tipo sal na comida. A comida pode estar temperada, gostosa, você não tem isso, não acabou. O amor de Deus que está em todo lugar dá sabor à vida. Jesus está fazendo isso para os discípulos. Deus mandou, agora ele está assumindo o céu daqui a poucos dias, mas ele precisa que alguém faça o seu trabalho. Os pais de família, donas de casa, que estão aqui, desculpe, não é para medo para ninguém, mas todos nós vamos viajar uma hora. Como é que fica a sua esposa? Você tem preocupação se hoje o Senhor te chamar? Claro, ficar. Nós temos preocupação com isso. Se chamar o velho, esposa, ele é mulher. Como é que
É isso que acontece. Uma preocupação a respeito. Deus mandou o Filho, agora o Filho está mandando nós vamos fazer o seu trabalho. Isso é urgência para Jesus. Ele não estaria como não está fisicamente aqui, ele está na pessoa do Espírito. Ele está aqui, não, mas fisicamente não. E precisa que alguém continue levando essa mensagem. Não só técnica, não só filosofias, não só habilidade humana, mas de fato possuído deste amor de Deus. Coitado dos púlpitos hoje em tantos lugares, quando os homens descobriram que igreja dá dinheiro, que igreja é a pessoa fica rico, milionário, que pode colocar um relógio aqui no braço de 500 mil reais e um terno que só os artistas milionários que usam. Assim, um pastor que está nesse direito. Meu Deus, nós precisamos do amor de Cristo. A igreja precisa evangelizar com esse espírito, não só na terra, não só na habilidade, não só nos projetos. Jesus encarna Pedro, fala com ele depois de eles terem comido. E o detalhe aqui do irmão, a Bíblia é rica. Jesus é ressuscitado, come com eles também. Está aqui o texto, depois de haver comido, ele chega glorificado. Ele come com os discípulos. Oh Deus, que esteja aí. Agora Deus chama Pedro, que era o responsável. Vem cá, Pedro. Pedro chega perto dele, ele olhando nos olhos do Pedro diz: Pedro, tu me amas? Aí desmanchou o olho. E ele fala assim: tu sabes que eu te amo. Então apacenta meus cordeiros. É tão importante que Jesus repete 3 vezes. É dando ênfase. O coração de Deus não tem coração, é só uma metáfora que eu estou falando. Mas o coração de Deus, o desejo de nós levarmos essa palavra com poder e glória. Mas isso não vai acontecer se nós estivermos possuindo com este amor. O amor de Deus para pregar a palavra. Oh meu Deus, tomara que muitos de vocês, depois, como eu, aqui esse velho que não sou exemplo para vocês, possa estar com esse evangelho há 62 anos. É há 62 anos que eu estou pregando a palavra. Eu creio nesse amor ágape. Eu creio. Eu tenho dado esse nosso país pregando. A guerra, ficar famoso, não é nada. Estar dentro do coração das ideias de pregar a palavra, de falar o evangelho de Cristo poderoso. Se me ama, apacenta a minha ovelha. Isso é possível, pastores e obreiros, se nós tivermos possuído o amor de Deus. Nós temos hoje pastores, uns 4 anos atrás, o cara ficou mirando a cabeça, suicidou, vários deles suicidando. Que cabelo sem vergonha ia ser negócio desse? Porque os motivos que leva para propagar o reino são vários, mas só um é válido. Aquele que é possuído por este amor ágape de Deus. De olhar para as pessoas e ter dó. Olhar para o mundo e ter dó. Olhar para essas pessoas que estão no governo nosso em todas as áreas, que não tem respeito nenhum, amor nem se fala, estou com respeito para com os seus semelhantes, no caso de nós. E Deus ama aquelas pessoas, aqueles homens. E não é anjo, é nós que temos que fazer esse trabalho. Trabalho que Cristo está incutindo aqui no Pedro. Se tu me amas, vai tomar conta das minhas ovelhas. Tomara que nós possamos pastorear nossa casa, nossos filhos, nossos netos, nossa esposa,
os esposos, a nossa família. Pastor Lira, que Deus esse cuidado gráfico e continue assim, pastoreando vocês. Isso é uma bênção de Deus. Não é ficar famoso, é ganhar dinheiro. É a extensão do reino de Deus através do amor ágape. Aleluia. Se soltar a minha vida, eu não quero viver 5 segundos. Irmãos, eu tenho pregado em congregações de igrejas tão pobres. Vocês aqui me ajudam com gasolina. Pastor Lira me dá uma oferta para pagar a gasolina do carro. Eu tenho pregado em igreja e as pessoas não me dão nada. De andar em bairro distante. Eu não prego por dinheiro. Eu sinto aquilo que Cristo falou para Pedro. Se me amas, Sebastião, apacenta as minhas ovelhas. E eu lhe digo, eu estou tentando. Eu sou eficiente, eu sou perfeito, eu sou bom, eu sou nada. Mas eu quero fazer isso em obediência ao nosso mestre. Aleluia. Chega aqui, meu pastor. Completa com Deus, colocar você na missão. Salva de palmas para Deus. Aleluia! Deus realmente merece a mulher de Deus. Deus abençoe a situação. Quero que você, nesse momento, feche os teus olhos e possamos orar. A palavra foi pregada esta noite, falando sobre esse amor, né? Esse amor calculado, esse amor de Deus, essa grandeza. Nós, como igreja, nós precisamos viver esse amor e também nós precisamos anunciar esse amor. Anunciar este amor para as vidas. O próprio Jesus, certa vez ele olhou para a multidão. Ele sentiu o que essa multidão? Compaixão. Ele se compadeceu dessa multidão porque eram ovelhas que não tinham pastores. Eu pergunto, qual é o nosso olhar hoje? Como igreja? Qual é o nosso olhar? Qual é o olhar da igreja hoje para este mundo que nós vivemos? Qual é o olhar da igreja hoje para as pessoas que estão ao nosso redor? Qual é o olhar da igreja? Jesus olhou com compaixão, se compadeceu e viu que eram pessoas errantes. Vamos orar. Deus colocou o amor dele na nossa vida. E esse amor está em nós. Nos alcançou. Esse amor precisa alcançar Tavares, Confins, as demais cidades da região. Esse amor precisa alcançar. Através de quem? Através de mim, através de você. É através de nós. Então, por favor, fique de pé essa noite para que você levanta a sua mão agora para o alto. E você vai orar, Senhor. Vai orar a Deus para que o Senhor possa te usar com esse amor, com esse amor para que vidas, almas, pessoas da sua família sejam alcançadas através desse amor. Senhor Jesus, nesse momento agora, Espírito Santo de Deus, eu coloco diante de ti agora, Jesus Cristo, meu Deus, a tua igreja nesta noite. Espírito de Deus, Espírito de vida, eu peço ao Senhor agora, Jesus Cristo, essa palavra que foi ministrada nesta noite, essa palavra, Deus, que veio ao nosso coração, Senhor Jesus, sendo pregada, onde o Espírito do Senhor está anunciando, ó Pai, essa grande necessidade que precisamos pregar o Evangelho, pregar a palavra, ó Deus, com esse amor, ó Pai. Ai, Jesus Cristo, alcança vidas, famílias, corações, ó Deus, através desse amor. Espírito de Deus, que o teu povo, esta igreja que se encontra aqui, Senhor, está ouvindo esta palavra, recebendo esta palavra, que esta igreja seja uma igreja, ó Pai, que proclama o Evangelho, ó Pai, ó Deus, com amor, ó Pai, para que esse amor possa alcançar, ó Pai, as famílias carentes, ó Deus, que estão sofrendo, alcançar corações que estão nesse momento agora, Senhor, passando por necessidade, mas nós cremos, ó Pai, o amor do Senhor
Ele cobre uma multidão de pecado. Deus quer a tua igreja aqui. E essa visão espiritual, ó Pai, ó Deus do Evangelho, essa visão, ó Pai, de anunciar, Senhor Jesus Cristo, a tua palavra, ó Deus, com este amor, ó Pai, porque a tua palavra diz, ó Pai, e sem o amor eu nada serei. Ah, Jesus Cristo, enche o coração da igreja, enche o coração do teu povo, ó Pai, ó Deus, com esse amor, Senhor Jesus Cristo, para que vidas sejam restauradas, ó Pai, transformadas, ó Deus, impactadas pelo teu poder, e essa visão, ó Deus, esteja de nós. Este ano nós temos ó Deus, um tema, ó Deus, estamos trabalhando o ano do mover apostólico, Senhor. Ah, Jesus Cristo, esse mover que acontece através desse amor da igreja, esse mover que acontece, ó Jesus Cristo, quando a igreja olha ao seu redor e vê as pessoas que compadeçam delas, ó Pai, como o Senhor foi um exemplo, ó Deus, para nós. Nós somos fruto do teu amor, ó Pai, nós somos alvo do teu amor, Jesus Cristo, e aqui nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, para que como igreja tenhamos essa visão, ó Pai, de olhar, ó Pai, como o Senhor olhou, Jesus Cristo, e levar essa palavra, ó Pai, enquanto é dia, Senhor Jesus, porque, ó Deus, o Senhor está se aproximando, o dia se aproxima para o Senhor buscar a igreja, mas, Senhor, e possamos lançar a nossa rede, ao mar, ó Pai, este mundo, ó Deus, que é o mar, ó Pai, lançar a nossa rede, Senhor, ao mar, ó Deus, com amor, ó Deus, e trazer almas para o reino, Senhor. Coloque em cada vida essa unção do Espírito Santo, a unção do ganhador de almas, que vidas vem buscar esta unção de ganhar almas, ó Pai, porque é isso que o Senhor quer da igreja. Em nome de Jesus Cristo nós te louvamos agora. Opera no meio do teu povo, toma esses corações, toma essas vidas, Jesus, fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Não esqueça. A igreja parece de crescer. Na quinta-feira nós tivemos um ensinamento e falamos o que é preciso ter na igreja para a igreja crescer. Nós falamos disso na quinta-feira. O amor tem que estar dentro de nós. Nossa coração. Esse amor precisa ser passado para outras pessoas. Crescimento em Deus. A igreja cresce quando o amor de Deus está no coração. E essa visão não pode ficar entre quatro paredes. Não. A nossa visão, a visão da igreja tem que ser lá para fora. Vidas estão carecendo desse amor de Deus. Glória a Deus.